Retomando, então, só para a gente repetir aqui na gravação. Religião é importante para a sociologia e para a filosofia, em especial para a filosofia. Mas nós, da sociologia, enfatizamos os processos de socialização que compõem aquilo que forma o ser humano, enquanto instituições sociais, normas de conduta e também os valores que nós carregamos desde a nossa criação. Criação essa que começa com a família, a primeira inicialização primária que adentra a nossa sociedade, e a secundária com a educação que recebemos na escola e ao longo da vida, seja ela boa ou ruim. Tudo isso aqui entra na religião em manifestações culturais e artísticas que expressam essa religião, essa mentalidade, esses costumes, mas também expressam o que nós entendemos do mundo a partir da religião. Então, uma mentalidade religiosa é o espelho da alma, é os óculos que nós usamos para enxergar o universo, o mundo e aquilo que nos cerca, mas também é uma forma de enxergar a nós mesmos dentro dos princípios e valores que uma religião carrega consigo. Beleza? Continuando. A professora Bruna não entrou ainda? Ah, entrou, tá aqui já. Bem-vinda, professora. Eu tô aqui gravando essa aula, viu? Porque tem gente que saiu da sala porque ficou sem dados. Pobreza. Povo do bobó, é o povo do camarão. Pois é, eu também enfrentei esse problema. Eu tô aqui com os dados móveis, mas vou te acompanhar aqui, tá bom? Parabéns, você também é pobre, tá? Somos pobres. Você viu aqui a explicação sobre o que eu falei agora há pouco? Os processos de socialização, você viu? Legal. Então, sim. Galera, quando se fala em religião, a coisa que mais chama atenção são os embates. Afinal de contas, é muito firme ver duas pessoas brigando sobre religião. Quem já pegou um ônibus já viu como é que é escroto quando um protestante sobe, mas a falar de Jesus, Jesus amém, e alguém se morde e manda ele calar a boca, e fala que não quer calar a boca, e eu fico só assistindo com pipoca na mão. Mas um dos embates que estão dentro desse discurso, né, dessa situação toda, um exemplo somente, são vários, mas é a questão do criacionismo, que é defendido pela religião, tá? Onde Deus ou qualquer divindade superior, em várias culturas, seria o arquiteto do universo. E sairia dele as origens de tudo. Tá? E a humanidade deveria prestar culto, obediência ou submissão a essa divindade pelo fato dele ser dono de tudo. E em embate a isso, aparece o lado oposto, que é o evolucionismo, defendido pelo nosso bom e velho amigo Charles Robert Darwin, que fala que, ao invés de uma divindade, a humanidade descende de evoluções e seleções naturais que a natureza faz, escolhendo animais mais adaptados e deixando aqueles que conseguem se adaptar às condições do meio. Tá certo? Aí você fica na questão, quem está certo, quem está errado? O correto não seria quem está certo, quem está errado, mas sim o quanto há de certeza e o quanto há de dúvida. Porque as discussões disso, de um e de outro, são importantes para a sociedade, são importantes para a cultura. Uma cultura racionalizada produz também manifestações artísticas e culturais, como a gente viu agora há pouco, assim como a visão religiosa. Por isso que as duas são legais. Não é? Professora, a senhora quer completar alguma coisa sobre isso? Eu falei besteira? Porque aqui é mais filosófico do que sociologia. Por isso que eu lhe chamei. O que a gente pode falar sobre... Continue. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre. Ah, mas legal. Continue, professor. Não está falando besteira, não. Calma. Toma, chupa! Tá, beleza? Galera da Liga, alunos, ficou claro até aqui? Alguma dúvida, não? Não, né? Se não ficou dúvidas, então a gente pode partir para o nosso exercíciozinho aqui, que eu chamo de exercício de entrada. Caso alguns de vocês pensem que eu esteja mentindo,
e que não cai religião e sociologia no Enem. Pois cai sim. Em 2016 veio uma questão nesse sentido, falando sobre etnocentrismo. Então, confere lá. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia dos pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza no sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo. E desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. O texto de Theodor Adorno, né, e do autor Heineken, Dialética do Esclarecimento. Tranquilo? Com base nisso, a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma. Tá? O que significa a liberdade de escolha na civilização? O que fundamenta, o que representa para a sociedade você ter liberdade para escolher religião ou o que você quiser seguir? De acordo com o texto, é claro. Legado social, patrimônio político, produto da moralidade, conquista da humanidade ou ilusão da contemporaneidade. Pense um pouco. Valendo R$50 mil. D. Alternativa D, disse o cavaleiro da direita. D de doido, né? Todos concordam com ele? Temos alguma objeção? Eu quero ver o texto, professor. Relê o texto. Muito bem, não tem problema não. Vai voltar. Releia o texto rapidinho. Eu que viu, Bruno, para eles. Na dúvida, releia o texto. Muito interessante, só fazer um comentário sobre essa obra do Adorno, do Horkheimer. Não sei se é assim que se pronuncia. Horkheimer. Sobre a dialética do esclarecimento, que ele traz realmente essa reflexão, né? E você vai falar com mais propriedade sobre o poder da indústria cultural. Nós sempre pensamos que nós estamos consumindo algo que seria diferente, e é toda forma de consumo, não é somente algo físico, mas também algo imaterial. No caso, ele está falando sobre a ideologia. Esse ato de consumir que a gente pensa que seria algo diferente dos demais, mas que já foi padronizado, que esse é o objetivo da indústria cultural, padronização de hábitos, costumes, de ideologias. E isso Adorno e Horkheimer, eles tratam nessa sua dialética sobre o possível esclarecimento ou não da sociedade. Beleza. Agora, cadê a alternativa, professor? Tá aqui. Deixa eu ver agora. Será que eu vou acertar essa? Eu não sei, não. Estou em dúvida. Qual é a alternativa? Deixa eu ver. Não vou dar spoiler, não. Spoiler é um pecado hoje em dia. É comparável Pecado.
É comparável à sodomia e outras coisas assim. Agora há pouco disseram que é a letra D, né? Foi o Jefferson que disse? Ou foi o Pedro? Questão bacana essa aqui, viu? Essa é muito bacana, muito legal. Pega a gente E pelo deixa lado. bastante em dúvida. E deixa em dúvida, mas tem um elemento aí muito chave para te matar a questão, mas eu vou ficar quieta. Tchau. Não vou dar spoiler. Eu só observo. Letra A, ou alguém acha que Jefferson acho que é a A. Ou a C. Pode ser a A. E também Estou pode ser entre a A e a C também. Entre A e C, né? É. Eita, nós. Bora então nascer? Todo mundo nascer? Cara e coragem? Minha mãe mandou escolher. Não pode. Unidunite. Não pode, não. Nós estamos exatamente lutando para que esse Unidunite Então, seja eu vou ficar na C. Vamos para C. Olha, se não for, eu jogo a pedra em ti, professor. Vamos de C, né? Estão Sim, certos porque disso? eu acho... Não, certo eu não estou, mas eu acho que dentro das possibilidades, eu acho que é a mais provável. Então posso perguntar? Sim, Lombardi, pode ir. Então, qual alternativa certa? C. Alternativa é Não. ilusão da eu dou spoiler para contemporaneidade. vocês. Olha, a gente dá spoiler, olha. A gente dá spoiler, tá? Ainda bem que eu me mantive quieta, mas eu ainda ajudei. Professora, a senhora pode Ajudei. explicar essa? É por que a letra E? Por que seria a letra E? Bem, na visão da filosofia, essa ilusão que nós temos de sempre estarmos... eu estou tendo a liberdade de escolha para comprar determinado produto, para consumir uma determinada ideologia, uma forma de pensamento, mas nós estamos basicamente iludidos, segundo o que o Adorno e o Horkheim desejam, é que nós estamos apenas vivendo uma ilusão. Por que nós estamos vivendo uma ilusão? Porque tudo que é indústria cultural, ou seja, o que o capitalismo trouxe e a indústria cultural fortificou, exatamente é a padronização de costumes, de valores. Então, a gente pensa que nós estamos tendo a liberdade de escolha em consumir um determinado produto. Eu vou colocar produto porque é mais fácil de entender. A gente pensa que nós estamos escolhendo, mas que, na verdade, aquilo já foi escolhido, pré-determinado, para que eu pudesse escolher, entre aspas, aquele determinado produto em detrimento de outro. Então, nós vivemos, segundo esses pensadores, uma ilusão de escolha, uma ilusão de liberdade. É basicamente o que nós vivenciamos no processo da indústria cultural atualmente. Arrasou, professora. Nunca eu tinha pensado por esse lado. Eu dei spoiler para vocês. Eu dei o spoiler, porque volta aí na questão, como eu disse que vocês matariam a questão somente de ler. Aí, no último período, mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, ou seja, sempre esse viés econômico, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Bem aqui vocês matavam a questão. Eu podia não ler nem o começo, podia só ler essa parte e eu já mataria a questão. Porque ele está dizendo que essa nossa liberdade de escolha de uma determinada ideologia reflete sempre a esse nosso poder econômico. Eu quero escolher um determinado produto, mas na verdade eu não estou escolhendo, porque é algo já pré-determinado, que a indústria cultural já produziu e
que nós apenas consumimos. E aí essa liberdade de escolha não é tão liberdade assim, não é tão livre de julgamentos, livre de determinados estigmas. Não, ela está lá e é sempre a mesma coisa. Quando nós falamos de indústria cultural, e isso o André vai falar com mais propriedade, nós estamos falando em padrões de comportamento. A gente pensa, digamos, não tem aquelas blusinhas da Adidas, teve aquela blusinha da Supreme, que foi febre entre a classe jovem. Nós pensamos que nós estávamos consumindo algo que era fruto de uma nova ideologia, de algo bacana a ser consumido, mas que não já era algo determinado, que foi imposto pela indústria cultural, que devia consumir aquela determinada marca, e foi uma febre geral. Então a gente pensa que nós estamos escolhendo algo, mas que na verdade esse algo já foi padronizado e que já espera que nós consumimos esse algo. E a alternativa é essa ilusão da contemporaneidade que é dado por essa, entre aspas, liberdade de escolha. Pois é, galera, e embora já precisa ser uma indagação um pouco aprofundada, mas o texto ele te ajudaria. Então é uma questão que envolve também interpretação, tá? Interpretação, tranquilidade e um foco nos detalhes, nas pistas que o texto te dá. Tá legal? Beleza. Continuando. O foco nosso é religião, não é? Mas é claro, a religião trabalhada num foco cultural, já que ela é essencialmente filosófica, e a professora Bruna Costa vai aprofundar muito mais do que eu nisso aqui, mais lá na frente com vocês, quando ela chegar em filosofia contemporânea, ou até na medieval mesmo, né, professora? Na medieval já dá para fazer uma discussão bacana sobre a igreja e a criação dos dogmas, que vocês vão ver com ela. Não vou dar spoiler também, mas eu gosto muito dessa parte, filosofia medieval. Eu sou apaixonado. Mas, bora ver, sociologia, né? Foco. O que o que a religião é? O que significa religião segundo o dicionário, né? Afinal de contas, já é uma ajuda. Crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Outro significado, postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Então, esse significado está no Google, tá? O dicionário do Google, mostra que a religião abrange não somente questões abstratas, mas também questões práticas, no que diz respeito à nossa intelectualidade, e também no que diz respeito à nossa compreensão do que é ser humano e qual é o nosso papel na sociedade. É aí que entra o lance da questão moral. Beleza? Então, a humanidade, ela tem, segundo esse significado, duas dimensões principais. A dimensão espiritual e a dimensão dos valores morais. Tá certo? Mas é na espiritualidade que temos uma ênfase mais transcendente. Porque estamos diante de algo muito íntimo, mas que ao mesmo tempo está presente em praticamente em todos os lugares, todos os continentes, todas as mentalidades. É ou não é? Estima-se que nesse mundo, segundo dados que eu vi no site, também não posso comprovar, espero não estar passando por uma fake news, mas parece que 8 em cada 10 pessoas neste planeta crê em alguma coisa, em alguma divindade. Tá certo? Então, essencialmente neste mundo, existe a crença, existe a ênfase espiritual, a crença numa entidade superior que governa o universo e também as nossas vidas. Por isso, não dá para falar de cultura sem tocar nessa questão. Certo? Então, como é que funciona a fé? A fé é um sistema de crenças. Sistema de crenças é essa que faz com que haja uma distinção
entre a religião, entre o significado íntimo do que é uma religião. Ter uma religião não significa necessariamente ter fé, porque fé é íntima, fé é pessoal. Religião é isso somado a questões gerais e coletivas, como liturgias, dogmas, orações e por aí vai. É por isso que tem pessoas nesse mundo que creem em Deus, mas se consideram sem religião. Essa distinção, essa separação, ficou evidente a partir da Era Moderna, quando os racionalistas resgataram os princípios racionais lá da antiguidade greco-romana e trouxeram para a Era Moderna essa possibilidade de uma crença, de um pensamento liberto das algemas, segundo eles falavam, do sistema religioso. Então acabaram lançando bases para pessoas terem acreditado em Deus, mas abrir a possibilidade de demonstrar a sua fé sem precisar de seguir dogmas ou uma religião específica. Tranquilo aqui? Então, o aspecto público é o que está atribuído e carrega dentro da religião a sua identidade, o seu significado. Por que é importante enfatizar isso? Porque, segundo Montaigne, filósofo Montaigne, ele diz que nada do que é humano me é estranho. O que a gente pode interpretar dessa frase, dentro do que a gente está explicando agora, é que o ser humano, em sua complexidade, podemos dizer assim, ele é complexo, é diferente, é difuso, ele pode ser abordado de imensas formas, mas quando chega no aspecto religioso, parece que a gente fica um pouco mais próximo. Ainda que haja um sistema de crenças diferentes, ainda que haja fé, religiões diversas, múltiplas, só na Índia são 27 milhões de deuses, tá? Mas o fato de crer coloca o ser humano numa condição um pouco mais compreensível, um pouco mais próxima de algo familiar a qualquer pessoa nesse planeta. Legal? Então, a religião estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Tranquilo aqui? Ficou bem claro? A humanidade encontra na religião uma forma de compreender a si mesma. Ser espirituoso não é ser fora do mundo, mas é estar neste mundo, mas com um alicerce, embasado em alguma coisa concreta, para juntar as peças que faltam na sua personalidade, mas também para enriquecer a necessidade humana de pertencer a alguma coisa. Tá bem? Alguma dúvida? Professora Bruna, quer complementar alguma coisa aqui? Só fazendo um acréscimo, André, ao que Por favor. falaste, realmente, a religião, ela é aquele patamar, que eu até costumo dizer, que é ela que vai, de fato, identificar os níveis de humanidade, ou até mesmo espiritualidade, como tu colocaste, e ela vai ser própria do quê? Dos valores morais. É ela que vai identificar um determinado povo, um determinado grupo social. O que um determinado grupo social acredita, ou o que ele de fato se relaciona com outros. Então é ela que vai estabelecer essa relação entre o que aquela sociedade de fato acredita e vai transmitir para as demais culturas posteriores. Beleza. Antes da gente fechar esse assunto, eu queria que vocês vissem esse mapa aqui, tá? Que ele mostra as religiões pelo mundo e a sua distribuição de acordo com a geografia, tá? Então, os países marcados em roxo são aqueles que têm predominantemente a religião cristã, são os cristãos, tá? Ainda são a maioria geograficamente.
Logo atrás temos o Islã, em verde, metade da África e boa parte da Ásia, do sudoeste da Ásia, toda muçulmana. E em terceiro, o hindu, que praticamente ocupa somente a Índia. Seguido pelo budismo, o judaísmo e as religiões chinesas, coreana, tá bom? O shintoísmo. E as 100 religiões definidas que estão em cinza. Por que eu achei esse mapa interessante para passar para vocês? Porque ele mostra a distribuição geográfica, mas ele contrasta com esse segundo mapa aqui. Nesse mapa, nós temos a porcentagem de cidadãos por país que consideram a religião muito importante. Ou seja, os países em roxo, os mais roxos, né, mais lilás, são os países onde as pessoas são mais religiosas, que praticam a religião com mais fervor. Enquanto que as cores mais frias, o vermelho, o bege e o cinza, são as regiões que a religião ela é menos importante ou até nula. Tá bom? Então vocês percebem que, com exceção da Índia, dos países malaios, né, da Indonésia e alguns poucos países da África, né, seguido pelo Brasil e outros poucos países, a maior parte do mundo não tem a religião como tão importante assim. Beleza? Então os dois mapas mostram realidades diferentes. O país geograficamente ser uma coisa não significa que a população segue essa lógica. O Ocidente como um todo, de modo especial a Europa, está passando por um processo de descristianização. Então a gente pode perceber que nos próximas décadas, até pelos próximos anos, vamos ter a religião cada vez menos importante para essa galera aí. E os impactos culturais, com certeza, vão seguir também essa linha. Vai haver mudanças. Legal? Então, vamos ver aqui como é que isso seria cobrado numa questão do Enem, por exemplo. Essa questão aqui de 2008, ela fala o seguinte: existe uma regra religiosa aceita pelos praticantes do judaísmo e do islamismo que proíbe o consumo de carne de porco, estabelecida na antiguidade quando os judeus viviam em regiões áridas. Foi adotada séculos depois por árabes islamizados, que também eram povos do deserto. Essa regra pode ser entendida como esse hábito de comer carne ou não, uma demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo tradicional, o início de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia, uma certeza de que o judaísmo surgiu do islamismo, uma prova de que a carne do porco era largamente consumida fora das regiões áridas, ou uma crença antiga de que o porco é um animal impuro. Ativa A, B, C, D ou E? A, E. Letra E. Todos concordam? Eu tô entre a A e a letra E. A. Letra A. A maioria acho que é a letra A, né? Bom, você que marcou a letra A, parabéns. Letra A. É essa mesma, tá? Letra A, demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo tradicional. Por que não pode ser a letra E? De fato, a carne de porco ela é vista como impura por muitas religiões. Só que isso do texto não é falado. Não coincide com o texto de significado. A ênfase é que tem uma galera que não come porco por razões religiosas. E, historicamente, a gente sabe, eu deveria saber, que o judaísmo é mais antigo que o islamismo. Ao contrário do que a C fala. Né? Então, é uma questão que envolve conhecimentos históricos, interpretação de texto e também conhecimentos culturais sobre o islamismo e a religião judaica. Tá? É assim que o Enem trabalha e é esse tipo de questão que precisamos estar preparados. Alguma dúvida aqui? Se não tem dúvida, então a gente pode prosseguir. Essa questão aqui é de um concurso público do Rio Grande do Norte em 2016. Concurso público que tem uma estrutura muito parecida com o estilo que o Enem gosta de adotar.
ele fala o seguinte: antes de Deus ter criado o mundo, as ideias já existiam dentro de sua cabeça. Assim, é atribuído a Deus as ideias eternas. Esta citação representa um argumento moderno de refutação do ateísmo iluminista, de comparação entre teologia aristotélica e platônica, racionalismo entre a filosofia aristotélica e a construída por Agostinho, ou ligação entre a filosofia de Platão e o pensamento cristão medieval. Aqui não tem E, só Ai, agora essa eu quero ver. A, B, C ou D. A professora Bruna tá aí? Professora Bruna, tá aqui a professora Bruna, tá vendo? Acabei de chegar e cheguei logo numa questão logo Você viu, né? envolvendo a filosofia. É de um concurso público, né, para professores. Mas, assim, a questão lá tá bem na cara do que o Enem faz, que é misturar história com filosofia, com sociologia, e também história em épocas diferentes, que eu acho que é uma coisa, assim, bem maligna, ou maligna, como falam por aí, do Enem. Mas, qual vocês marcariam? D. Letra D. D de dengue, né? Todos concordam? Qual você marcaria, Bruna? Essa eu fiquei em dúvida. É para isso mesmo. Essa questão aqui é maligna. Bem maligna essa questão, hein? É aquelas questão que foi feita por alguém que não tem pai nem mãe. É, André. É. E que não transa. Ei, rapaz, que isso? É só uma observação filosófica. Sociológica, quer dizer. Aham. E aí, galera, vão de D mesmo? Todo mundo concorda? Ninguém tem uma objeção? Ou então... Só um minuto, rapaz, tá calma. Ah, tá bom, desculpa, tô esperando. Calma. Eu tô Antes calmo. de Deus ter criado o mundo, as ideias já existiam dentro da sua cabeça, assim atribuído a Deus as ideias eternas. Ô, Gader. Será que foi ele mesmo que escreveu isso? Ele estava inspirado. Olha, se eu fosse moleque doido, eu marcaria a letra B. Sai daí. Ainda agora deu o palpite errado. Se eu fosse moleque doido, eu falei. Tipo, 18 anos, terceiro ano de ensino médio, mão nervosa. Marcaria B. E vocês, concordam? Essa cara não tem a menor ideia, não sei nem para onde eu vou. Eu acho que eu vou com a D. Eu acho que eu vou ficar com a D. Eu peguei pesado. Foi? Coisa antiga, é para ser para D mesmo. Tá bom, chega de sofrimento. Tá, Bom. vai lá, dá na D todo mundo e cai todo mundo de cara. Assim. D, né? Maioria D. Vamos na coragem. Lombardi, qual a alternativa certa? Letra D. C. Tá. Olha que maravilha. Foi meio... E... Professora Bruna, você quer explicar por que a letra D? Olha, o pensamento medieval a gente ainda não chegou, mas, como eu disse, a questão sempre de interpretação, o André também já falou, essa questão ela traz muito aquilo que o Platão já desejava, na verdade, que é a ideia do quê? Das ideias inatas, daquelas que estão já presentes em nós, e esse pensamento é retomado lá no período medieval, que na figura principal de Deus,
como sendo essa ideia permanente e imutável. Então, a alternativa correta realmente é a letra D, que é essa ligação entre a filosofia do Platão e o pensamento medieval, que sempre há esse retorno no período medieval. Mas essas palavrinhas aqui já foram ditas lá pelo nosso amigo Platão, quando ele atribui as ideias perfeitas no seu mundo inteligível. É aquilo que não muda, aquilo que está permanente e que é perfeito. E, no caso, associa-se no período medieval a figura de Deus. Perfeito? Beleza. Obrigado, professora. Bom, pessoal, então vamos seguindo. Limpem as lágrimas, né? E vamos que vamos. Então, assuntos que o Enem pode tentar te pegar. Eu ponho essa linguagem bem direta porque realmente ele quer te pegar. Você viu agora essa questão anterior, não foi? O Enem segue essa mesma linha às vezes. Tem questões que são bestas, né? Mas tem questões que parece que foram feitas pelo próprio capiroto, como foi o caso dessa anterior agora do texto do Gardner. Então, uma das questões que o Enem pode tentar te enganar é a questão do ateísmo e o agnosticismo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E por ser um tema muito recente, tipo os agnósticos apareceram o quê, professora Bruna? Tem pouquíssimo tempo. Eu acho que não tinha agnósticos antes dos anos 70 ou anos 80. Ou tinha? Eu acho que não, André. Não, né? Eu acho que não. Eu acho que o agnosticismo ganhou força ou foi criado com a geração da internet. Eu tô achando. Provavelmente. Mas enfim. Eu acho. Tá? Eu estou achando do verbo eu acho. Mas enfim, bora falar então qual é a diferença entre ateísmo e agnosticismo. Quando se fala em Deus, existem duas interpretações para ele, segundo esses dois cidadãos aí, essas duas figuras. A visão ateísta mostra uma ausência completa de crença. Tipo, eu sou ateu, não creio em Deus, não quero nem saber. Né? No agnosticismo também. Então, qual é a diferença, professor? É que no ateísmo, aliás, no agnosticismo, nós temos uma postura filosófica sustentando essa ausência de crença. Tá bom? E devido à falta de provas racionais da existência de Deus, o agnóstico opta por dizer que ele não existe. Entendeu? Não, né? Vou ser mais claro. E só fazendo um acréscimo, rapidinho, André, antes de tu continuar, quando fala que tem essa postura filosófica, porque os agnósticos, eles prendem-se a um determinado pensador, ou até uma corrente filosófica, e que sustentam essa sua visão para a ausência de crença, que a crença deveria ser desconsiderada. Então, só para fazer esse pequeno adendo mesmo, essa postura filosófica é quando eles tomam para si uma determinada corrente de um determinado pensador, filósofo, tá bom? E se eu quiser ser assim mais informal, né, eu posso dizer que o ateu fala, não creio em Deus, não quero saber, tá? Dane-se ele, coisa assim, é o ateu. O agnóstico fala, até que me prove o contrário, eu acho que Deus não existe. Entendeu? É mais ou menos assim essa linha de pensamento para diferenciar os dois. E por que é importante falar? Porque estamos falando de termos culturais, né? E também estamos falando de cultura moderna, contemporânea, era digital, da internet, eu tenho que também falar sobre isso. Porque Deus sempre esteve, mas agora ele circunda as discussões de uma maneira completamente nova se comparado a outras épocas anteriores. Tanto é que apareceu um terceiro elemento aqui, que são chamados de deístas. Né? O deísmo fala que é uma crença na existência de um Deus criador, mas questiona a ideia de revelação divina. Ou seja, ele sabe que existe algum criador, uma força suprema, algum arquiteto do universo que está aí, né,
regendo a gente, mas ele não acredita que esse Deus possa se fazer presente, se ele está aqui perto. Professor, Ele pode estar em Júpiter, mas não está aqui perto de nós. Diga. porque antes eu já tinha feito uma pesquisa, só que aí o que apareceu para mim foi que o agnosticismo é quando a pessoa não sabe. Tipo, vamos supor, ela pergunta, tu acredita em Deus? Ela diz, eu não sei. Ela, Pois é. ela Falta... simplesmente, ela não diz que sabe ou não sabe, ela só diz, Não sei, né? eu não digo que não existe, mas também não digo com toda certeza. E já o ateísmo é tipo aquele negócio. Ele não existe por provas científicas, a ciência diz isso, diz isso, diz isso, entendeu? Que eu Pois é. pesquisei. Eles falam que não sabem porque falta isso aqui, ó. As tais provas racionais da existência de Deus. Então, até que prove o contrário, ele vai optar por ficar na dele e dizer, não vou tomar partido, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, entendeu? É uma postura filosófica racional, né? Todo cientista, ele não dá um parecer antes de testar, de comprovar, na verdade, né, professora? A posição científica é fazer testes, fazer análises, análise das análises, testes dos testes, e chegar a uma conclusão que não é definitiva. Ela pode ser questionada na frente por outro cientista que vai seguir a mesma linha para provar que é verdade ou não. Então, toda essa sequência racional é o que norteia o pensamento agnóstico, né? No ateísmo não tem tanta complexidade Exatamente. assim. No ateísmo é mais uma coisa sentimental, ou então uma revolta interna. Não existe uma complexidade filosófica em ser ateu, tá bom? Então levem isso aqui. Existe um suporte, né? Na verdade. Isso, um suporte Né, André? Na filosófico. verdade, não existe um suporte que te garanta, tá? Porque é muito comum, até a maioria, isso até é um ranço muito grande da filosofia, que muitas pessoas dizem, todos os filósofos eles são ateus, entendeu? Mas não significa que a pessoa adopte o ateísmo porque simplesmente não teve uma comprovação. Não. Quem toma essa postura agnóstica, que tem na verdade, uma prova racional para tal, são os agnósticos. Mas o ateísmo, na verdade, é mais ligado, a gente pode colocar em palavras nuas e cruas, como o André colocou, que realmente já é mais uma revolta. Eu realmente não acredito em Deus, eu não acredito que tenha algo superior e nada. Só que o agnóstico não conseguiu provar racionalmente a existência de Deus. Então, pode ser que tenha. Então, ele abre essa possibilidade ainda de alguma crença, de algo, só que ele não consegue essa comprovação. Ele não consegue, porque é próprio do agnóstico ter essa comprovação racional. Eu preciso, para me crer em algo, eu preciso comprovar empiricamente, na verdade, que é através de um método que eu vou aplicar aquele determinado objeto. Só que, para a fé, eu não consigo ter essa comprovação racional. E aí eu adoto a postura agnóstica. Pode ser que um dia eu consiga provar, mas já o ateísmo já é completamente distinto. Ele já nega essa possibilidade de existência. E nessa geração, nesse mundo que estamos de internet, né, de evitar conflitos, de viver de boas, né, como o deboísmo fala, o deísmo acaba ganhando força, porque tem muita gente que acredita em Deus, ou em alguma divindade, alguma força, algo assim, tipo Luke Skywalker, mas como ele não consegue encaixar o seu pensamento em nenhuma religião que ele conhece, ele fica de fora da revelação divina, ou seja, fica fora dos dogmas, do rito, e deixa a sua crença em Deus muito pessoal e muito íntima. Tá bom? Então, se eu fosse trabalhar religião e internet, eu poderia colocar essa discussão dentro dessas três vertentes: ateísmo, agnosticismo e também o deísmo. Então, muito cuidado com isso aqui, tá bom? Para a prova de vocês. E, na sequência, outra questão que o Enem pode, talvez, tentar pegar você pelo laço é a experiência do sagrado. Tá? Porque o sagrado consiste numa ruptura entre o natural
e o sobrenatural. Como assim, professor? Digamos, pegamos o exemplo do milagre. Um milagre que aconteceu de uma pessoa que foi curada porque rezou para um santo ou porque ela recebeu uma cura milagrosa de um xamã ou então de um feiticeiro. Né? Aquele feiticeiro, aquela imagem ou aquela experiência, ela é sagrada porque os meios naturais não conseguem explicar essa cura e a atribuição sobrenatural é mais forte do que as coisas racionais. Aqui nós temos o sagrado. Tá? O sagrado, então, ele entra meio que ele cai de paraquedas no pensamento filosófico, racionalista, e também coloca em evidência que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, tá? E que opera de forma misteriosa. Então, embora isso aqui pareça simplesmente uma coisa, sei lá, nada a ver, mas o Enem acaba encontrando uma forma de tentar pegar você por aqui, porque a gente cai numa questão de crença pessoal. Se a gente vai para uma prova cheio de preconceitos, cheio de ideias de que eu estou certo e os outros estão errados, eu acabo caindo, né, naquelas alternativas que são absurdas que a gente lê, mas que na hora parecem fazer sentido. Por isso eu estou com muito medo esse ano das pessoas que se levam por fake news, as pessoas que são fundamentalmente radicais quanto à religião ou política, tá bom? Esse pessoal revoltado que for fazer a prova vai cair em qualquer armadilha de questões superficiais e relativistas, porque é aquilo que ele acredita. Mas o centro mesmo da questão é analisar o texto, ver o que a questão quer e encontrar os elementos da filosofia, da sociologia ou da história que se encaixem e que correspondam ao que ele está pedindo no comando da questão. Tá bem? Então aqui é mais uma dica, um conselho para vocês, para podermos fazer uma prova legal. Afinal de contas, o Enem é o nosso foco principal. Beleza? Dúvidas? Pode falar. Eu sei que você tem. Professora Bruna, quer complementar alguma coisa? Isso quer dizer não? Isso quer dizer ou quer dizer ou pode ser Ainda bem. Você tá gravando isso, daqui a pouco tu vai ver. Bom, pessoal, então se não há questões, então a gente pode ficar por aqui, tá bem? Professora Bruna, muito obrigado por participar. A senhora está oficialmente intimada a participar mais vezes. Não, brincadeira. Quando houver algum tema mais filosófico assim, eu vou lhe chamar com certeza, tá bom? É Tá bom. sério. Da mesma forma que se Pode. pintar... Brincadeira pra ti, mas é sério pra nós. Beleza. Viu, professora Bruna? Se pintar, quando chegar em história medieval, me chame que eu quero participar também, porque eu gosto muito dessa parte. Né? Tomás de Aquino Sim. e Santo Agostinho são quase meus padrinhos de graduação. Olha, Pois sério, bacana. porque não sei se vocês sabem. Não, você não sabe, nunca disse aqui. Mas eu sou, ministro da Eucaristia. Aí vocês falam Eu que tinha um amigo que era agostiniano, dos agostinianos recoletos, né? Muito bacana, legal. o Vou ministro, chamar assim, acredito que... viu? O ministro, para quem não sabe, ele não é um padre, mas ele é um leigo normal, com todo mundo. Bom, normal não se aplica muito a mim, porque eu sou meio doido. Mas eu sou tipo uma pessoa que se dedica a estudar sobre Bíblia, sobre documentos da igreja. Pelo menos eu faço isso, não sei os outros. E como eu tenho a parte da história, então eu associo história com teologia. Então eu fico com cabeção assim, parecendo Megamente.
de tanta coisa boa e que me leva mais perto da loucura. Mas eu posso ser muito útil para vocês em termos de prepará-los para o Enem. Eu estou sendo, espero estar sendo. E como eu falei ontem, eu quero ver mais feedback de vocês, de como estão as aulas, como estão os materiais. Eu quero ouvir Verdade. isso. Pode mandar para mim, Isso, tá? No PV isso lá. é muito, muito válido mesmo. Que quando a gente se encontrar, os professores em reunião... Porque, professor, Fale, Lúcia. as tuas aulas não são uma aula assim que a gente possa debater. Pelo menos eu, né, no caso, que eu não tenho um conhecimento tão grande. Aliás, não tenho nenhum sobre história. Não, Então, aí quer dizer eu que já eu discordo de gênero de grau. estou Nada engatinhando. Aí não dá para debater. Entendeu? Eu, né, no caso, que falo muito. Porque, na verdade, eu vou até tomar a fala do André aqui, na verdade, a gente sempre passa, olha, tipo nas minhas aulas também, a gente tem que passar aquela parte teórica, a gente tenta exercitar, mas óbvio que aqui ainda no início, nós estamos ainda no início, ainda estamos, aqueles bebês prematuros, como a Lucineide até disse agora há pouco, que ela está engatinhando. A gente dar suporte para esses pequenos debates, digamos, para que vocês também coloquem, não vai se tornar um monólogo do André falando, da professora Bruna falando, não, é também para que vocês participem. Pouco conhecimento, gente, não existe aquele pouco conhecimento ou muito conhecimento, existe conhecimento, e é o conhecimento que vocês têm. Eu posso não falar do termo adequado do que é um determinado assunto, mas é participar porque é nisso que vocês vão estar melhorando na redação de vocês, melhorando a argumentação, a fala, e quando a gente melhora a fala, a gente melhora automaticamente a nossa escrita também, são processos simultâneos, então falem, participem porque é um diálogo constante, né, André? É isso aí, agora adorei a parte dos fãs. Bom, mas então, pessoal, já é quase 10 horas, né? Vamos parar por aqui.